Vamos lá. Boa tarde, né? Meu nome é César Lopes. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Segmentação de Imagem de Câncer de Pele com Redes Neurais Convolucionais. Esse projeto tem como objetivo, né, explorar o uso de redes neurais para segmentar imagens de lesão de pele, né? Utilizando o modelo NET, é, principalmente. Vamos abordar aqui o processo de segmentação de imagem de câncer de pele, né? Na aplicação na área médica, né? Que é para o diagnóstico precoce de câncer de pele. Passar o slide aqui. Primeiramente, vou começar. O que é segmentação? Segmentação é basicamente pegar a imagem, os pontos relevantes daquela imagem. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que a gente divide a imagem, né? Aí, basicamente, ali, como você pode ver no exemplo aí, você divide a imagem entre carros, pessoas, rua. Aí, basicamente, você consegue diferir cada objeto naquela imagem. E a gente trabalha dessa forma. Aí a gente tenta escolher, né? Escolher não, identificar com precisão o que são aquelas áreas. Aí, já falei no exemplo, né? O vermelho, o carrinho ali, ó. Dia azul, um pouco mais escuro, tá a rua. E as pessoas estão de verde. Eu sei que as árvores estão de amarela. Mas, por exemplo, nesse cenário que a gente vai trabalhar aqui com o modelo NET, a gente basicamente vai tentar segmentar a imagem para saber, é uma tentativa binária, né? Para saber se é lesão ou se não é. Então a gente vai trabalhar com máscaras um pouco menos coloridas, né? Vamos trabalhar com contexto binário, que é preto e branco. Vamos para a próxima aqui. Então basicamente aí tem um exemplo aí do ICIC Dataset. Esse foi de um código que eu rodei, esse foi um treinamento que eu fiz com o ICIC, usando o modelo NET normal, que a gente vai falar das variações dele, mas tem basicamente a implementação que eu fiz foi do NET normal. E sem a imagem e uma máscara dessa imagem, dessa negócio. Aí no caso vocês podem ver que é binário, né? Onde não é a ferida ali, a lesão da pele tá preto e onde a lesão da pele tá branco. E esse é do dataset de 2018, né? Do SIC. Até aí, ó, no Kaggle. Referência. E vamos falar um pouquinho agora do algoritmo NET. O que é o algoritmo NET? O NET foi desenvolvido em 2015 para, basicamente, nessa especialidade de segmentação de imagem de câncer de pele. Que a gente não fala diagnóstico, a gente fala segmentação, porque é uma tentativa de diagnóstico precoce, né? De diagnóstico quanto antes, melhor, mais fácil de tratar. A gente usa esse princípio. Aí você pode ver que aí à esquerda tem a imagem do funcionamento do NET, né? O NET trabalha com duas etapas principais, que são o encoder e decoder. E o que essas etapas fazem? Elas fazem o downscale e o upscale dessa imagem. O que é o downscale da imagem? É reduzir a resolução da imagem. O que é o upscale da imagem? Aumentar a resolução da imagem. E o que eles fazem nesse downscale e nesse upscale? No downscale, e tanto no downscale quanto no upscale, eles tentam segmentar, pegar informações importantes, pegar dados que são relevantes para aquela imagem, para aquela segmentação. Aí, através da aprendizagem de máquina, né, a gente treina a máquina para ela tentar entender isso. Aí, basicamente, toda downscale tem um upscale correspondente, né? Como vocês podem ver, o roxinho, que é a resolução real da imagem, o mais acima aí. Tem um correspondente lá no decoder, né? Que é a parte da direita, que o encoder é downscale, o encoder é upscale. E a gente tem um correspondente ali na parte da direita, que é a mesma resolução. Só que já com as imagens, no caso, aquela barra azul ali representa as informações relevantes que foram pegadas daquela imagem, foram capturadas. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho das implementações que eu fiz, né? Eu fiz uma implementação com o SIC, se eu não me engano, tem uma acurácia de 78%. E aqui eu mostro mais algumas máscaras, né? Mais algumas imagens dessas próprias lesões que a gente tenta diagnosticar. Por exemplo, eu sei que essas duas primeiras aqui são pelo próprio SIC mesmo, pela própria correspondente que o SIC dá pra gente. Eu sei que elas não são lesões malignas, enquanto as da direita são. E a tentativa nossa é, baseado em fatores relevantes, tentar diagnosticar aquilo de forma precoce. Já o PH2, que é outro dataset que eu trabalhei também, ele
ele já dá uma. Ele já dá uma máscara. Ele dá a máscara igual o SICK, ele dá a imagem real igual o SICK, mas ele dá uma terceira imagem, que é a máscara esperada, ou seja, é aquela máscara que sai ali depois do decoder no net. Então a gente consegue até ter um tratamento melhor, mesmo o SICK sendo o maior dataset, o mais usado e tudo mais, mas o PH2 ele me chamou a atenção por conta disso, que tipo, ele já tem uma informação que é relevante para a gente e a gente pode usar outros parâmetros para definir a acurácia, a precisão desse algoritmo por conta dessa terceira imagem. Aí, eu vou falar um pouco do processo de implementação, né? Eu implementei dois algoritmos do NET, dois simples, mas um com Dice Loss e outro com BCE. O Dice Loss é uma função de acurácia também, igual o BCE. E estudos basicamente implicam que o BCE, mesmo sendo um Binary Cross Entroper, que literalmente calcula, baseado em fatores binários, a precisão daquilo, ele não se mostrou mais eficaz. O Dice Loss se mostrou mais eficaz, que foi o que eu implementei no PH2. E achei interessante, porque é uma área, né, que a gente tem muita informação sendo estudada agora, está sendo desenvolvida agora, né? Algo bem recente. Mesmo sendo 2015 o primeiro modelo NET, a gente tem muitos UNETs novos sendo criados, e tipo, tem Trans UNET, tem o NET++, tem, nossa, dezenas de UNET, que são variações, né, com funções de perda diferentes, com um tratamento diferente para aquelas camadas convolucionais que a gente viu no encoder e decoder. E outro processo que eu achei interessante falar foi uma base de dados, que alguns artigos até revelam, né, que base de dados que a gente tem para estudar essa segmentação de imagem que você pega são artigos, entre aspas, fracos, porque eles são a base de dados, na verdade, né? Base de dados fracas, porque a gente não tem uma quantidade exorbitante de imagens, a gente não tem uma quantidade de imagens com uma precisão absurda, porque ainda não tem datasets tão interessantes. Existem uns datasets que são os mais usados, mas, infelizmente, eles ainda não são, como tudo na ciência, né? Eles ainda não são os datasets objetivos que a gente quer ter para desenvolver. A gente quer dataset com 100 mil imagens, testar isso, colocar para rodar, mas ainda não existe esse tipo de dataset. Eu acho que o maior que eu consegui achar foi o SICK com 10k imagens. E tem um problema que a gente acha muito dataset de lesão de pele, mas a gente não acha com máscara. E gerar máscara é um grande problema, porque literalmente a gente tem que tratar com outro algoritmo para gerar essas máscaras e não tem garantia de precisão nenhuma, ou quase nenhuma. Porque a gente precisa de máscaras reais, né? Aí aprofundando um pouco no NET aqui, né? Como eu já falei antes, a gente precisa falar das variações do NET, né? Que o NET tem as variações mais tendenciosas é o TransUNET, que lida com os transformers, até é engraçado o nome, transformer, mas basicamente eles têm uma acurácia melhor, como o artigo de revisão do NET 2024 diz. A gente tem uma precisão melhor nele, uma precisão de tipo 84%, se eu não estiver enganado. E foi o que se mostrou mais eficaz até o momento, porque, né, a gente trabalha com comparações e foi realmente um algoritmo bem interessante. Quanto aos desafios, igual eu falei, é uma área de desenvolvimento ainda, é uma área que a gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser pesquisada, tem muitos algoritmos ainda para surgirem sobre isso. E mesmo com esses datasets limitados, como eu citei anteriormente, ainda assim é uma área que está sendo desenvolvida. Não tem como falar que ela está parada, é uma área recente, é uma área atual e é uma importante... Nossa, tá pegando essa... É um importante desenvolvimento isso. Inovações, falando disso, né? Fazer novos algoritmos do NET, fazer novos datasets e ter informações, né? E os próximos passos são... Eu vou fazer treinamentos com novas variações do NET. Eu vou tentar usar outras funções de métrica, né? Porque tem a função que tenta melhorar o treinamento da máquina e tem a função que avalia essa métrica da máquina. São duas funções diferentes e a gente pode trabalhar com combinações entre elas, né? Combinações diferentes, assim como associações entre elas. E otimização dos hiperparâmetros, né? Que são os critérios objetivos que a gente julga para julgar a qualidade daquele aprendizado.
E a conclusão é que ainda há muito a ser estudado, tem muita coisa interessante pra gente estudar nesse cenário e vamos continuar buscando aí, né? Aí aqui, obrigado, né? E as referências das imagens que foram usadas no trabalho.